Teams, para vocês também, layout da plataforma ficou diferente? Para mim está bem diferente. Ela tá... Não, aqui tá normal. Né? No ano passado estava normal, tudo bem que eu acessei do telefone, mas agora está bem diferente. Então vamos lá, gente. Boa tarde, todo mundo. Vocês já viram as notas? Eu respondi o e-mail de vocês e aí, em cima vocês me copiaram todo mundo, né, no e-mail. Então fui respondendo com os ajustes que precisam ser feitos em cada trabalho. São 3 grupos agora de tarde e as notas estão... no final das correções eu tenho a nota, tá bom? Então tem aqui o grupo do Matheus, grupo do Denis, tá? 8,5 e grupo da Luísa. Nota ficou 10, tá bem ajustado o trabalho. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então vamos lá. Recados. A partir da semana que vem teremos professores convidados, tá? O que são os professores convidados? Gente, depois me fala se o áudio está muito de lá, está atrapalhando aqui. Só me fala. Aquela meta que eu sou no voo porque eu não moro no Rio. E aí, trazer essa proximidade para perto. Bom, vamos lá. Então, cada semana, não vou dar certeza em qual é a semana, mas cada semana a gente vai ter talvez um professor diferente. A minha ideia é que toda semana a gente tem um palestrante novo, mas às vezes depende muito da agenda deles, às vezes eu não consigo, tá? Mas são palestrantes professores de educação física, na grande maioria deles, que vão vir falar para a gente sobre, quer dizer, não, na grande maioria não, 1, 2, 3 professores de educação física e 3 pessoas que não são professores de educação física, que vão vir falar para a gente sobre coisas relacionadas até o nosso projeto. Na semana que vem eu trago um amigo, a princípio está confirmado, um amigo para falar de professor de educação física da minha turma. Ele é especialista em atendimento de crianças com autismo. Só que, qual é a grande parada? E aí que eu vou pedir a compreensão de vocês e quero ouvir de vocês agora um pouquinho disso. A maioria dessas pessoas também eles estão trabalhando. Então, eles não conseguem, às vezes, no horário da tarde, vir falar para a gente. Por quê? Porque é um horário no meio do horário de expediente. Então, eles conseguem 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, que é o momento que eu chamo na parte da manhã, e depois 8 horas da noite. Então, é meio que fora do horário de expediente. Tá? Aqueles que tiverem liberação, por exemplo, vocês vão ter depois um bate-papo com a Arley, que vai falar sobre inteligência emocional, focada para resultado, né? Ele vem de manhã, de tarde e à noite. Já o Felipe, que é da semana que vem, ele não consegue vir à tarde. Como é que é para vocês? Vocês conseguem, ocasionalmente, nas quartas-feiras, se organizar para assistir à noite ou de manhã? Eu já vou explicar o motivo. Eu só consigo terça ou quinta. Quarta, para mim, é impossível. Eu só tenho a tarde livre quarta. Se for outro dia, ou terça ou quinta, eu consigo. Tá. Quarta à noite. Esse quinta à noite eu estou trabalhando na praia. Não, a ideia seria quarta-feira. Tá? Quarta-feira já... é possível. Não consigo de manhã. Quarta-feira à tarde, diante. Mas consegue de noite? Sim, sim. Não, o Marcos consegue à noite. Marcelo, consegue que horário? Pode ser... Seria o quê? 7 horas? Vai ser... Começa às 7h30 da manhã, eles entram com 1 hora depois de mim. Então, 8h30 da manhã e 8 horas da noite. 2 horários. Felipe. Oi. Eu não consigo não, cara. Meus horários de manhã e de noite são todos tomados todos os dias. Vou anotando aqui que Luísa e o Eduardo não conseguem, né? É Marcos que falou, mas o Eduardo também não consegue, não. Eu trabalho de manhã e à noite. Aí não tem como. Eduardo falando. Quem foi que falou anteriormente foi o Marcos. Tá. Então, Marcos, Eduardo, Luísa não conseguem. Quem mais? Felipe. Eu consigo na parte da noite. Andressa consegue. Edna?
não consigo, assim, vai ser todas as quartas ou... Então, a ideia é que quase todas as quartas. Né? Por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria, até porque a turma de vocês é uma turma muito boa, que vocês participassem ao vivo da conversa, tá? Isso era uma coisa importante que vocês também interagiam. Mas eu vou gravar, né? A minha proposta é gravar o encontro do professor de manhã e à tarde. Aí o que vai acontecer? Amanhã, de manhã e de noite. De tarde, a primeira hora é comigo. Né? No dia que tem um palestrante, a primeira hora é comigo. Eu vou discutir um tema com vocês na primeira hora. Na segunda hora, segunda e terceira hora, é o palestrante. Então, ele tem um pouquinho mais de uma hora para trocar ideia com vocês. Então, o que vai acontecer, né, na prática, para não criar um problema de logística? Quem quiser pode assistir ao vivo, tá? De manhã ou de noite. Quem puder e quiser. Quem não puder, eu faço o seguinte: de tarde, vocês têm a primeira hora de aula comigo, depois eu dou o link da aula da manhã. Aí vocês assistem à tarde a aula da manhã. E eu vou ficar aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, me aciona que eu tiro a dúvida com vocês ao vivo. Tá? Vocês vão estar assistindo a aula, eu vou ficar por aqui e vocês tiram a dúvida comigo ao vivo. Beleza? Beleza. Beleza. Achei bom. Show. Tranquilo. É porque eu queria que vocês participassem ao vivo. Então, o palestrante que não consegue à tarde, a minha opção era que vocês assistissem de manhã ou de noite. Quem quiser pode assistir de manhã ou de noite. Beleza. Beleza? Tranquilo. Então, beleza. Então, o recado da nota foi, recado dos palestrantes. Semana que vem já tem um confirmado. Então, a gente vai ter o Felipe falando de autismo, né? Então, ele vai falar sobre diferenciação, é o diferencial competitivo dele, é atuar com autismo. Depois a gente vai ter um professor que está morando nos Emirados para falar de oportunidades para o mercado de educação física, mercado internacional. Então, ele é daquela Palm Sports, daquela empresa que recruta pessoas para trabalhar lá nos Emirados. 5 mil doletas de salário, 5 a 6 mil. Então, ele vai falar isso com vocês. Vai ter o Arley para falar de... Ele também é, assim como eu, analista comportamental e coach, e ele vai falar de inteligência emocional, né, principalmente nos resultados, focadas para resultados. Depois teremos o Dario. O Dario ainda não está confirmado por conta de data. O Dario vai falar de negociação e vendas. Ele tem um infoproduto de venda, ele já foi da L'Oréal, já foi de multinacional. Hoje trabalha exclusivamente no online com o produto dele. E ele é sócio da esposa dele, que tem um produto de relacionamento, e ela é super estourada aí nessas redes. Depois vai ter a Vivi para falar de marketing digital. E tem mais um que ainda não confirmou. A Vivi está confirmada. E tem mais uma pessoa. Deixa eu me lembrar. Se eu não me engano, é Alexandre Machado para falar do Hit Bodywork. Tá? Que foi meu professor. Ele está convidado e ainda está para confirmar ainda o horário com a gente. Então, a gente tem pessoas muito bacanas, são referências em cada mercado deles, para falar com a gente sobre isso. Beleza? Mas vamos para o conteúdo de hoje. Deixa eu abrir aqui. Gestão em Fitness. Eu vou abrir um arquivo chamado Gestão em Fitness, que está lá no Teams também, tá? Não precisa... Felipe, cadê isso? Está lá no... O PDF está lá na nossa página do ciclo 1 ainda, mas ele é chamado Gestão em Fitness, esse PDF. Vocês estão vendo ele aí? Sim. Tá? Ele está com a aula 12 a 14, não se preocupa muito com esse número da aula não, porque isso aqui é só uma referência, tá? Mas a ideia hoje é para falar de liderança e gerenciamento de equipes. Meu ponto de vista... Deixa eu só pegar um copo d'água aqui, pessoal, rapidinho. O que eu sugiro? Porque você faz conteúdo, aí 5 minutos depois já não vou postar mais nada porque ninguém vai ver, porque eu vou ter que apagar as coisas. Beleza, voltei. No meu ponto de vista, né, vou compartilhar a minha visão do mercado de educação física. Eu vejo que o professor de educação física ele é essencialmente um profissional da gestão, um gestor.
ele gerencia não só a própria carreira, mas principalmente gestão de pessoas. Como se fosse não é, né? Mas é como se ele fosse um profissional de RH, vamos chamar assim. O que é um profissional de RH? Uma pessoa que trabalha com pessoas, tá? Por quê? O que eu acredito? Para analisar todas as áreas da educação física. Para analisar a área de educação física que vocês atuam hoje, tá? Você consegue ver você atuando de forma isolada, sem ter nenhum tipo de contato com outra pessoa? Pensa aí um pouquinho no que vocês hoje ou estagiam ou já estão trabalhando. Aí analisa para ver se é uma área que você consegue trabalhar isolado, sem ter nenhum tipo de interação com pessoas ou liderança de algum tipo de liderança sobre pessoas. Vocês conseguem visualizar isso? Me fala aí. Ou escreve aí. Ele vai falar o quê? Cara, a Lívia acabou de fazer um. Pô, tá relevante. De vez em quando eu estou botando no mudo aqui, porque como está tendo uma reunião aqui do lado, aí o áudio, como o áudio está vindo bem alto para mim, pode ser que esteja atrapalhando um pouco de vocês ouvirem. Mas como ninguém ainda conseguiu responder... Vocês estão me ouvindo? Vocês vão escrever aqui? Estou te ouvindo, estou pensando. Então vamos lá. O que eu acredito? Professor, em relação ao que você falou, pelo que eu entendi aí, em relação à liderança dentro da academia, isolado, eu acho que não tem como, porque eu acho, na minha visão, porque você, como, por exemplo, como coordenador, você acaba precisando de ajuda dos próprios funcionários para sinalizar, né, certas coisas, né? E então você acaba, assim, se você for aquele cara Caxias, aquele cara muito rígido, é igual o técnico de futebol. Se você for um cara muito carrasco, a galera quer a cabeça logo. Então eu acho que você tem que ser um pouco, claro, ser Caxias, ser rígido em certas coisas, mas também ser aquele lado vaselina. Então, assim, uma liderança muito isolada, acho que não tem como ser. Bom, na minha visão. Não, perfeito. Na verdade, não era nenhuma liderança isolada, não. A ideia... Existe alguma vertente, alguma área da educação física onde você não trabalha com pessoas, né? É isso que eu acho muito... Eu não conseguia, em 10 anos estudando isso, eu não consigo ver o profissional de educação física que não é um gestor, principalmente um gestor de pessoas. Porém, se você olhar para a grade curricular do curso de educação física, não só de educação física, mas eu vou usar a educação física porque é o nosso curso. Ele, fatalmente, ele é uma profissão da gestão, mas você não tem nada que te forme ou nada que te eduque do ponto de vista de gestão. Aqui na Celso, a gente tem essa cadeira, ou essa área de conhecimento, vamos botar assim, chamada empreendedorismo e fitness, tá? Ou gestão, tem vários nomes, marketing, mas ela está relacionada a esse meio do business, o meio do negócio, tá? Mas não é comum. Nos outros cursos, por exemplo, também medicina não tem, direito não tem, engenharia não tem. Alguns cursos têm, engenharia de produção vai ter, o marketing, a administração e tal, mas vários outros, fisioterapia não tem, enfermagem não tem. Então a gente olha para os outros cursos, tudo bem, né? Mas eu olho para a educação física e eu vejo a educação física, em essência, é um curso de gestão. Só que a gente não vê nada de gestão. Não vê nada de gestão. Se você olhar para um outro curso, por exemplo, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, às vezes, ou um médico, por exemplo, o médico vai trabalhar lá como um cara que dá o laudo. Ele fica o dia inteiro sozinho ali e tal. Professor de educação física, não. Ele está o tempo inteiro em contato com alguém, com uma pessoa ou com várias pessoas, em todos os segmentos. Se você for pensar, o trabalho da educação física é de ginástica laboral. Vou ter uma empresa para prestar serviço para outras empresas. Ou sou contratado de uma empresa de ginástica laboral para prestar um serviço
de ginástica laboral em outras empresas. Quando você chega lá, o que você faz? Atividade física para pessoas. Quando você volta, vai discutir com o teu chefe o que aconteceu, para dar um feedback, pessoa. Tudo isso é pessoa. Ah, não, eu sou o dono da empresa de ginástica laboral. Você tem funcionários, como o Denis falou agora. Você vai ter uma equipe para trabalhar para você. Você vai ser o líder daquela equipe. Então, gestão de pessoas. Não, Felipe, sou um professor de escola. Pô, que é mais gestão de equipe, liderança de equipe, do que conduzir uma aula, uma turma de escola, independente do segmento. Não, vou trabalhar na universidade. Eu sou, aqui nesse momento, é um posicionamento de gestão, é um posicionamento de liderança. Né? Temos 8 alunos aqui que eu estou trabalhando e eu preciso exercer algum tipo de liderança, algum tipo de gestão sobre vocês. Ponto. Felipe, eu quero trabalhar, sei lá, cara, qualquer área que você pensar, eu vejo isso. Mas a gente não desenvolve essas habilidades na formação. Isso é normal. Isso é normal. O crítico que eu acho na educação física, a parte crítica é: na educação física eu tenho um curso que é essencialmente gestão de pessoas e eu trabalho com saúde. A saúde, a atividade física, o exercício físico é o meio. O fim é uma gestão de pessoas. O meio é a atividade física. E a gente acha que é o contrário. A atividade física é o meu fim. Não é o meu fim, ele é o meu meio, tá? Então a gente precisa entender isso. Tá, beleza, ponto. Isso aí é uma realidade. Quando a gente vai olhar para o mercado, por exemplo, eu vou agora compartilhar uma outra imagem com vocês de um professor que fez uma live, foi até meu professor, e ele fez uma live sobre o mercado do personal trainer com outros 2 professores, né? Então deixa eu apresentar essa tela específica para vocês aqui. Beleza, ó. Vocês estão vendo a tela aqui onde está. Tem 3 professores aqui do lado esquerdo. Confere? Sim. Beleza. Então, esse professor Edivaldo, que ele inclusive foi até meu professor na especialização, ele é especialista em gestão empresarial, tem já pós-doutorado, tem mestrado em educação, doutorado na área de engenharia de produção, enfim. E ele é um cara que analisa o mercado de educação física na prática e na teoria. Na prática, porque ele atuou muitos anos, e na teoria, porque ele é um pesquisador. E nessa palestra ele estava falando sobre esse livro, chamado Organizações Exponenciais. É um livro muito bacana. O pesquisador, o escritor do livro, e ele mostra o seguinte, coisas que ficaram muito claras nessa super aula que ele deu aqui. Ele fala o seguinte: olha, o mercado de trabalho, olha para o nome, quem cunhou o termo não é mercado de emprego, é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está numa dinâmica onde mudou a relação emprego-trabalho. O nome nunca foi mercado de emprego, sempre foi mercado de trabalho. E existe uma tendência mundial a acabar o emprego. O que é o emprego? É esse modelo formatado de trabalho que a gente conhece, né? Protegido pela carteira de trabalho, com direitos trabalhistas, direitos trabalhistas, são importantes, sim, mas a dinâmica do mercado hoje tem uma tendência a diminuir o emprego formal e aumentar a quantidade de oferta de trabalhos diferentes. Então, a pandemia, por exemplo, se você parar para analisar a pandemia, existem diversas ofertas de trabalho que não existiam 2 anos atrás. Não emprego, trabalho. Tem uma diferença. Emprego, esse modelo que a gente entende, né? CLT, empresa, contratando uma pessoa. Felipe, você acha isso muito ruim? Depende, tá? Por exemplo, eu sou CLT em 2 lugares. E aí eu sou empresário em outro e prestador de serviço em outro. Esse modelo CLT, ele é bacana, né? Ele é importante. Os direitos trabalhistas são muito importantes. Mas quando eu olho para isso, quando eu sou empresário, começa a complicar. Por exemplo, o empresário ele precisa pagar muitos impostos sobre o empregado
que não tem retorno nem para o empregado nem para o empresário. É um dinheiro que não tem retorno. É pago caro. Um empregado que ganha R$1.000, ele custa quase 3.000 para a empresa. 1.000 e pouco são valores de impostos, mais 1.000 de salário. Então, assim, do ponto de vista da empresa, é um pouco complicado, porque para eu pagar na tua mão R$1.000, eu estou pagando para o governo mais 1.600, 1.700. Em quê? Em coisas que raramente vão voltar para o empregado. Por exemplo, um plano de saúde bacana, uma escola de qualidade, segurança, isso não tem. Isso não tem. A gente paga, no Brasil a gente paga 2 vezes. A gente paga o imposto para ter saúde e plano de saúde, porque senão a gente não tem saúde. A gente paga educação no imposto e paga um colégio, uma faculdade privada, porque o ensino público ele é deficitário. Ponto. E aí para a empresa é a mesma coisa. Na empresa ela paga um monte de imposto referente ao funcionário que não tem retorno. Por exemplo, eu tenho que pagar 13º, mas eu não posso cobrar 13º dos meus clientes. Ou seja, é um mês onde o que é mais custoso para o empresário, que é a folha de pagamento, o maior custo de uma empresa é a folha de pagamento, em novembro e dezembro ela dobra. Só que eu não tenho aumento de input de grana. Então, como empresário, você fica, cara, é um direito do trabalhador ter o 13º. Como é que o empresário faz para pagar isso? Ele tem que se virar. Pensando friamente, a minha empresa só tem mulher. Já vou registrar isso aqui. Eu sou o único homem. O restante é tudo mulher. Tá? Se elas engravidarem, eu tenho que dar lá a licença maternidade para ela. Eu tenho que contratar alguém, continuar pagando lá o imposto dela, contratar alguém para botar no lugar dela, porque eu não tenho nenhum tipo de suporte governamental. De novo, então, Felipe, a lei trabalhista, então, deveria acabar? A mãe que teve o bebê, ela tem que ficar em casa se ferrando sem receber? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que isso é importante para a mãe. E para o empresário, como é que resolve isso? De onde cobre isso? Então, a gente começa a pensar dessa forma. Então, existe uma tendência mundial a esse modelo de relação trabalhista começar a diminuir. Começar não, já está diminuindo. Né? E o modelo de prestação de serviço, todo mundo ser uma empresa, prestar o serviço, e essa própria empresa pagar o seu próprio imposto, seu plano de saúde, tudo, é um modelo que é a tendência mundial. Então, o mercado de trabalho está diminuindo a oferta de emprego, até porque o nome é trabalho, né? Mercado de trabalho, e aumentando a oferta de trabalho. Beleza. E como é que eu encaixo as pessoas nesse mercado novo, que não é novo, mas esse novo modelo aí para os novos trabalhos? Essa empresa ela pensou em algumas habilidades fundamentais para esses novos empregos. E eu vou me prender aqui na linha de cima, tá? Linha de cima: inteligência emocional, inteligência social, inteligência espiritual, inteligência corporal, sabedoria. 5 coisas completamente, vou colocar como subjetivas. Não são, mas são subjetivas. E que você não vê nas formações tradicionais. Então, num curso de educação física, vocês aprenderam inteligência corporal em algum momento? Em algumas áreas de conhecimento lá, o Trinchão falando, o pessoal que falou de escolar, da parte de desenvolvimento motor infantil, não sei se foi o Fernando, Fátima, quem foi, deve ter falado um pouco, mas de fato exploramos isso em vocês? Não dá. Podem falar aí, mas eu acho que não dá. Inteligência emocional, aprendeu aonde? Inteligência social, um pouquinho, né? A partir do momento que a Liga é um trabalho, um formato de projeto de grupo, a inteligência social é um pouco trabalhada, mas não é uma forma, não é como o mercado espera de vocês. Isso é um fato. Inteligência espiritual nem quer entrar, né? Mas ela está relacionada muito com propósito. Aí eu venho falando na primeira aula de propósito, de missão, né? E, por último, sabedoria. Sabedoria você não ensina. Sabedoria as pessoas vão desenvolvendo, né? É a diferença de vivência para experiência. Você não consegue compartilhar a vivência. Você compartilha a experiência que você aprendeu através da vivência. Então,
Essa primeira linha, que são as habilidades fundamentais para esses novos modelos de trabalho, né? A gente não vê aí o profissional aprendendo tecnicamente. O que eu quero dizer com isso? Não são habilidades que você vai aprender num curso. E elas não são habilidades técnicas específicas para você exercer sua função. Porém, são habilidades para desenvolver o ser humano por trás do profissional. Então, a inteligência emocional, um profissional do futuro, que a gente já vai falar que é do presente, com uma inteligência emocional baixa, fraca, né, frágil, ele fatalmente não vai ser um profissional bem-sucedido. Da mesma forma, a inteligência social, espiritual, corporal, por aí vai. Aí o negócio também tem que ser escalável, ele tem que ter empatia pelo... E aí as outras habilidades ali, tá? Mas olha como a primeira linha é impressionante. Por quê? O quanto aquilo ali está relacionado com capacidade técnica. Aquilo está relacionado 100% com as capacidades comportamentais da pessoa que está por trás do profissional. Fala, Denis. Falar, professor, que eu estava conversando, tu está falando desse negócio do novo modelo de trabalho, né? Eu estava conversando com um empresário, acho que ele é dono de alguma empresa lá no centro da cidade, e essa pandemia veio para acelerar muita coisa que era lá da frente, para acelerar, trazer logo para cá. E essas empresas que tem lá no centro da cidade, que tem andares, um andar inteiro e tal, a tendência é que não tenha mais, daqui para frente não tenha mais, ter sua salinha e os profissionais trabalharem de casa. Isso ele estava falando que acho que deve rolar algum conselho ali no centro da cidade, dos empresários deve rolar, né? Para baratear justamente esse custo do funcionário, né? Para o funcionário não ter que se deslocar ao trabalho, então já não paga passagem para o funcionário, é baratear, né? E é isso, e não ter aquele movimento de pessoas na rua, gigantes, lotação de ônibus e tal. E mais, né? E mais. Depois a pandemia provou para a gente que é possível esse modelo. Ele é possível. Não só possível, como às vezes ele é até melhor, preferível, né? E não sei se vocês conhecem o Banco Original. É um desses new banks aí, esses bancos que não têm sede física, né? Não é tipo um Bradesco e Itaú. O Banco Original, ele trabalhava num coworking no centro da cidade, né? A sede dele era num coworking, e com a pandemia ele entregou todas as posições e não vai voltar. Por que eu estou falando isso? O pai do meu afilhado, ele foi muitos anos de banco, chegou à gerência de agência no Bradesco, pediu demissão, foi empreender durante um ano na área de formação comportamental de gerentes de banco. Então, ele fez uma mentoria de produtividade para gerentes de banco, se deu bem, mas o Banco Original fez uma proposta para ele, para ser uma das pessoas lá, de gerente lá, e é 100% online. 100% online. Ele não tem que ir a lugar nenhum, 100% online, o tempo todo, né? Então ele pegou, ele empreende, mas ele é funcionário do Banco Original, prestador de serviço, não é CLT. Então, trabalha por produção. Então, assim, é uma tendência do novo modelo. Você imagina, se esse indivíduo não tem inteligência emocional, social, como é que ele faz para trabalhar sozinho? Trabalha exclusivamente por produção. Vendeu, ganha, não vendeu, não ganha. Então, olha como é que essa dinâmica ela vai... Imagina, estou professor de educação física. O personal é isso. Tem aluno, ganha, não tem, não ganha. E aí? Imagina se a academia começar, né, 100% do tempo é controlar o teu pagamento através da quantidade de clientes. E aí? Quantidade de série que você faz. Quantidade de atendimento que você faz. Né? Então, são KPIs que a gente pode analisar aí. Quantos bom dia você deu para o cliente que entrou. Então, tem um monte de coisa. Eu fiz estágio numa academia que tinha esse esquema da série. No final do ano,
o professor que tinha mais séries ali na caixinha, porque cada professor tinha sua caixinha, ganhava uma bonificação. Era ali no Clube Piraquê, na Lagoa. Cada professor em sua caixinha. Aí no final do ano o dono lá do espaço fazia, né, a tabela, o linear ali de quantitativo, de quem entrou, quem saiu, via quem tinha mais série, né? Mas claro, tinha tudo por trás, uns dados por trás de alunos matriculados e tal, para poder ver quem foi que ganhou aquela bonificação. Tem que ser proporcional, porque senão o indivíduo que trabalha naqueles horários de pico, manhã e noite, ele fatalmente vai ganhar. Ou seja, Isso, que trabalha proporcional. Senão o indivíduo que trabalha à tarde, ele se desmotiva, porque ele não vai conseguir nada. Mas, de novo, olha como é que é importante entender de pessoas. Se você é o líder da equipe, o perfil de professor para trabalhar no horário de pico é completamente diferente do perfil do professor para trabalhar no horário morto, aquele horário da tarde. O mesmo professor não vai render igual se ele trabalha de manhã e de noite. De tarde, né, meio-dia, 3 horas da tarde, aquele horário mortão, ou 7 horas da noite. Então, para eu manter os dois motivados, eu tenho que ter critérios e regras diferentes. Né? Mas, enfim, imagina se você... Aí, no seu caso, era bonificação. Mas imagina se o salário fosse em cima disso. Eu só te pago em função de... Fez 10 séries... Eu trabalhei muito tempo assim. Por exemplo, lá no Placardíaco, que era onde eu trabalhei durante 8 anos, 7, 8 anos, eu só ganhava em cima de paciente que eu atendia. Se o meu horário tivesse um paciente, eu ia ganhar em cima de um paciente, o valor. Se tivesse 10, então eu tinha que fazer o quê? Estimular que as pessoas viessem no meu horário. Era o melhor atendimento possível. E não dava para eu forçar uma barra para um cara e falar assim, faz alguém da tua família infartar para ele vir treinar comigo. Não é isso. Toda vez que pingava alguém no meu horário ali, conhecendo, era um atendimento super top para aquela pessoa voltar no meu horário. E cada vez que os alunos, né, os pacientes, eles não tinham horário fixo, então eles iam em horários soltos. Então o que a gente tinha? Qual era a briga? A gente fazia a pessoa vir no meu horário, tá? Para eu receber só em cima do atendimento dela. Eu acho interessante esse modelo, tá? Porque força você cada vez mais inovar e trabalhar de forma mais com mais resultado. Isso é uma forma de liderança. Porque se você não apresentar um modelo, uma capacidade de liderança, aquele cliente ele não volta no teu horário. Ele não vai querer, tá? Então, se a gente for dar uma lida rápida ali, ó, em qualquer área na qual você queira obter mais influência, você deve se tornar um líder. Então, se eu quero ser mais influente na minha área de atendimento, é um líder naquele momento ali. E como é que eu posso definir liderança? Que é um dos assuntos mais abordados na área empresarial. Carisma, influência, inspiração, desempenho, resultado, tudo pode ser. Tá? Existem muitas razões para que a liderança ela apareça. Tá? Você vai precisar começar a se conhecer primeiro, antes de começar a desenvolver a liderança nos outros. É como não lembro quem falou aqui de um técnico de futebol. Técnico de futebol, para ele poder comandar jogador de futebol, principalmente jogador que já é top, né, que tem um ego super desenvolvido e tal, se esse cara não tem muito autoconhecimento, esse profissional, esse técnico, ele não consegue conduzir aquele grupo. Ele não consegue. Tá? Da mesma forma, a gente olhando para nós. Se eu não tenho um autoconhecimento meu bem desenvolvido e não entendo o básico de pessoas, como é que eu vou manter uma turma motivada, uma turma de 30 alunos aqui da minha aula de dança, sei lá, agora com a pandemia menos, 15, 20, tá? Tem que estar atento a isso. Alguém falou alguma coisa aí? Ninguém? Achei que alguém tivesse aberto o microfone. Então, essa imagem aqui que eu trago, ela é uma imagem que fala o seguinte: antes de você ser um líder, você precisa ser um líder externo, você precisa ser um líder interno. O líder interno é um indivíduo que está sempre em autodesenvolvimento, sempre evoluindo. Ele é diferente de uma pessoa que está sempre frustrada. Você querer o tempo inteiro melhorar, se autodesenvolver,
Se autoconhecer é diferente de você estar o tempo inteiro frustrado e reclamando. Ô, Marcos, você queria falar, mas teu microfone está ruim. Tenta de novo aí ou escreve aí. Entendi. Com certeza. A gente vai olhar aí um case do Lapa. Não sei se vocês conhecem o Lapa. Ele tem agora o Lapa Team, tem a Mansão Lapa. É um professor de educação física, inclusive foi aluno aqui da Celso, que hoje está explodindo no digital. Né? Não começou hoje. Ele não abriu o seu digital e começou agora a explodir. Não. Ele é um cara que, quem conhece ele mesmo de perto, eu não conheço ele de perto, mas eu analiso o modelo dele. Ele é um cara que entende muito de pessoa, muito de resolver a atenção que as pessoas querem hoje no dia a dia. Né? E se a gente olhar para essa imagem aí, o trajeto, né, do autodesenvolvimento não é um evento, ele é um processo, como se fosse essa escada. O que acontece agora na prática das pessoas que a gente atende aqui, que quando a gente faz uma mentoria de business para a pessoa, do negócio digital dela, eu já sei quando aquilo vai andar e quando aquilo não vai andar, baseado em quê? Quando ela, primeiro, né, não se conhece, mas segundo, quando ela não consegue internalizar que o resultado dela vem com processo. A mudança que ela quer, ou seja, um resultado novo, hoje ela não tem resultado. E ela quer ter um resultado bacana, principalmente no digital, que é a minha área aqui. Tá? Então, isso, não ter um resultado e ter um resultado é uma mudança. Eu quero mudar o meu resultado. Mudança não é um evento, é um processo. Até a Big Brother aí, a Juliette, que ganhou 25 milhões de seguidores, não foi do dia que ela entrou no Big Brother. Foi através dos 100 dias que ela passou ali dentro. Processo. Como que eu vejo que não vai dar certo? Quando o indivíduo ele não entende que existe um processo. Ele entende que a mudança é um evento. Um evento é isso. Tum, mudei. Mudança não é assim. O evento pode ser até um gatilho, mas o resultado ele não muda a partir de um evento. Ele muda através de um processo. E o autodesenvolvimento é a mesma coisa. Como é que eu vejo quando as pessoas, nos atendimentos aqui de coaching, por exemplo, eu já sinto que a pessoa vai ter dificuldade em mudar os comportamentos dela. Quando ela acha que é de uma hora para outra. Ou fez um atendimento comigo, mudou a vida dela. Não. É o primeiro passo, talvez é o primeiro degrau ali. Saber qual é a sua identidade. Outro degrau. Peraí, gente. É a Luísa que caiu? Está tentando voltar aqui? Luísa. Depois, autoestima. Depois, autoconceito. Entender quem eu sou de fato. Onde eu estou posicionado. Depois, autoconfiança. Visão, mais visão do futuro. O que querer ser. O projeto de vida. O sentido da vida. Por aí vai. Tá? Não é um evento. E nessa escadinha aí, você sobe 2, desce 1, sobe 5, desce 3. Você vai fazendo isso. Vai subindo, descendo, subindo, descendo. É assim que vai acontecendo. Então, vocês como líderes, gestores, líderes de pessoas, vou chamar de líderes, tá? De pessoas ou de equipes, ou próprio autolíder. Vocês precisam entender de gente e vocês precisam se autodesenvolver. O autodesenvolvimento não significa que é você sozinho. Autodesenvolvimento sou só eu. Eu me viro, não. É você procurar desenvolver o indivíduo. O indivíduo vai ser a base do profissional. Então, quando você quer melhorar a sua inteligência emocional, você não precisa fazer isso sozinho. Você pode procurar alguém que trabalhe isso. Tudo bem. Uma pessoa equilibrada emocionalmente é muito melhor, tem muito mais resultado do que uma pessoa, ela tem um resultado compatível com um profissional bem equilibrado emocionalmente. Eu vou falar do Big Brother porque eu acompanho o Big Brother. O Big Brother, para mim, ele é um ambiente rico de análise. Né? Como eu analiso o comportamento humano, Big Brother, então, para tão cheio. Tinha lá o tal do Gil, né?
puta personagem, né? Puta entretenimento era ali. Independente do motivo se foi roubado, se não foi, que foi uma torcida do outro que tirou ele ou não, ele não ia ganhar o Big Brother. Ele ia perder para a menina que ganhou, a Juliette. Emocionalmente, ele é completamente desestabilizado. Era só você ver quando ele tinha um resultado negativo. No resultado negativo, ele dava uma surtada. E isso é um desequilíbrio emocional que é passível de organizar, passível de controlar. E esse desequilíbrio emocional dele tirava ele da competição durante muito tempo. Ele ficaria em segundo lugar porque nos momentos que ele estava equilibrado, ele foi um puta personagem. Mas o equilíbrio emocional dele era muito ruim. Aí você vê o contrário, o equilíbrio emocional da menina que ganhou. Mas, tirando os participantes, se você ontem, né, não sei se alguém viu ontem, eu vi, foi o último episódio lá, o último dia, o Thiago Leifert apresentando o programa. Né? O Thiago Leifert era amigo do Paulo Gustavo, que morreu ontem, e ele estava extremamente incomodado com a situação. Mas em diversos momentos ele conseguiu se equilibrar emocionalmente e superar o sentimento que ele estava tendo na hora em função do resultado que ele precisava entregar. E em vários momentos ele conseguiu, né, parecia que nada tinha acontecido. De vez em quando ele sentia, mas isso nada impactou o resultado que ele precisava entregar. Principalmente que ele precisava entregar um resultado emocional. O que ele faz ali é uma entrega emocional, um texto que gera emoção. Então assim, ele conseguiu, foi uma entrega ontem fantástica dele. Né? Ele deu uma quebrada de protocolo, abraçou os participantes, abandonou o palco dele, foi lá, mas assim, extremamente equilibrado emocionalmente. Tá? Se você olha para o outro participante lá que não ganhou e compara ele, que era um dos favoritos, e compara ele com os outros dois, como que o equilíbrio emocional fez diferença para ele. Então pensa, para que você seja um líder diferenciado, e eu não vejo professor de educação física, isso é a minha visão, não sendo um líder, comece a se desenvolver enquanto pessoa. Automaticamente você vai ser um profissional melhor. E automaticamente você vai ser um líder melhor. Tá? Então, tem o exemplo dessa escadinha aí. E aí, vamos lá, né? Deixa eu beber água aqui. Voltei, gente. Vocês falaram alguma coisa aí? Beleza, então vamos lá. Segundo ponto importante do líder. Primeiro, autodesenvolvimento. Autoconhecimento e autodesenvolvimento. Tá? Segundo, a habilidade de comunicação. Felipe, eu sou tímido. Comunicação não significa somente fala. Comunicação como um todo. Tá? Existem vários níveis de comunicação. O verbal é um deles. Tá? Mas um líder, ele fatalmente é um autocomunicador. Tá? Independente como. Por exemplo, o Felipe não gosta de falar. O Felipe, né, eu sou um analista comportamental. A gente conhece o comportamento, perfil de comportamento, ele tem vários, né, mas os bem conhecidos assim são 4. Inclusive, a gente até famoso, chamado perfil DISC, dominante, influente, estável e de conformidade. A linha que eu estudo mudou esses nomes, tá? É a mesma coisa, mas mudou o nome.
O dominante a gente chama de comunicador, executor. O influente do DISC a gente chama de comunicador. O estável a gente chama de planejador e o perfil conformidade a gente chama de analítico. Tá? Mas dentro do meu perfil, que é um perfil executor, eu sou executor, analítico, planejador e, por último, comunicador. No perfil que menos sobressai é o comunicador. E como é que eu escolhi professor? Por quê? O meu perfil executor ele toma conta nesse momento. E aí, como eu tenho um perfil analítico alto, o meu analítico faz com que eu tenha tanta segurança para falar aquilo que eu vou falar, né? O analítico faz eu estudar muito antes de falar qualquer coisa, que na hora que o meu executor precisa da aula, eu falo pra caceta, como se fosse um comunicador. Mas eu não sou um comunicador. Pelo contrário, eu sou tímido. Se alguém me perguntar assim, Felipe, você vê o Big Brother direto? Vejo. Como o quê? Como analista, assim, eu fico estudando mesmo o Big Brother. Você entraria? Nem pensar. Nem. Eu não tenho a menor pretensão, não a menor vocação para fama. Uma coisa é reconhecimento, outra coisa é fama. Reconhecimento sim, fama não. Então, eu tenho um autocomunicador, não necessariamente sendo uma pessoa que é extrovertida. Eu não sou tão extrovertido assim. Então, o que a gente tem visto? Os líderes, eles precisam ser comunicadores bem habilidosos. Mas isso é uma habilidade que a gente tem perdido principalmente no digital. A comunicação digital ela tem sido um fator de salvação ao problema das pessoas. Tinha um ditado que, inclusive, eu usava muito, que é: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Isso é um ditado. Esse ditado, no meu ponto de vista, ele caiu por terra. Porque se você for olhar hoje, principalmente as relações, a dinâmica comportamental dos relacionamentos, profissionais, pessoais, de venda na internet, digitais, a gente é responsável pelo que a outra pessoa entende que eu falo. Pelo menos 50% responsável. Porque eu tenho também o indivíduo que recebe essa comunicação. A comunicação ela tem a forma como ela vai e a forma como ela é recebida. Tá? Então, esse ditado que eu usei muito, sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, caiu por terra. Hoje eu sou responsável pela forma como eu falo e que eu quero que você entenda. Então, pensa. Comunicação via WhatsApp. Como é complicado isso. Né? E o líder hoje ele se comunica de diversas formas. Eu vou te falar aqui, a gente está esse barulho aqui é uma reunião que está tendo aqui do lado, que a Vivi está fazendo com um cliente nosso, tá? E 100% dos problemas que a hashtag tem com o cliente, que não são muitos, mas existem, 100% dos problemas que a empresa tem com o cliente são problemas de comunicação, ruído na comunicação. Não é nenhum problema sério, grave, técnico, é um problema de comunicação. O tempo todo. Principalmente o cliente não entendeu o e-mail que eu escrevi. Ou eu escrevi o e-mail que foi mal redigido. A pessoa que mandou uma mensagem no cliente, mandou uma mensagem no Instagram, bateu errado. É tudo mulher aqui. Luísa e Andressa e Edna, me perdoem. Mas eu só trabalho com mulher. Cara, as bichinhas estão na TPM, bate uma mensagem meio atravessada de um cliente, ferrou, cria um problema. Ontem foi assim, uma cliente mandou 2 coisas na mensagem e começou uma treta dela com a Vivi, treta. Eu estou sentindo aqui, eu estou olhando aqui, mapeando aqui a conversa, estou vendo que as duas estão como se desse uma farpinha. Falei, cara, chegou uma hora que eu parei aqui o que eu estava fazendo, olhei para ela e falei, cara, liga para a pessoa, resolve isso. Não, porque isso aí é comunicação, liga. Não, liga e fala com ela. Não vou ligar, que isso que aí eu peguei e liguei. Liguei, botei no Viva Voz, não era nada daquilo que estava o cenário que estava crescendo naquela troca de mensagem. Aí quando acabou a minha conversa, no Viva Voz, aí a Vivi olhou para mim e falou assim, ele é um amor, né? Eu falei, estou dando um exemplo teu aqui, continue. Ela falou, ele é um amor, né? Eu falei, é um amor? Você que está tretando aí
né? Não era uma treta, mas era um ruído de comunicação. E a comunicação, existem vários níveis. Tá? De novo, um bom líder, ele se desenvolve em vários níveis de comunicação. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês. Olha como é que é a comunicação no dia a dia hoje, no digital. Qual tela que vocês estão vendo? Confirma para mim aí, por favor. Vocês estão vendo o YouTube? Você entrou no YouTube agora. Show. Vou abrir aqui um vídeo aqui. Ele não vai ter, provavelmente não vai ter áudio. Se tiver, vai estar muito baixo. Mas você falando esse negócio da comunicação, do WhatsApp, por exemplo, aí por isso que às vezes a pessoa precisa mandar um áudio, né? Porque às vezes escrito a gente entende de um jeito, falado melhor. Exatamente. Várias vezes, por exemplo, a minha esposa mandar uma mensagem na agenda da escola da minha filha, aí o diretor lá entende de um jeito, manda a resposta mal criada, e fica uma mensagem na agenda, caramba, mas aí quando se encontra, aí não tem nada a ver com a coisa que aconteceu. Dar um jeito, entendeu? Exatamente. E isso no mundo real, né? Vamos para o mundo digital. Olha só, esse vídeo aqui é como se fosse a comunicação na internet, onde qualquer errinho causa uma coisa catastrófica. Dá uma olhada aí, não sei se vocês já viram esse vídeo. Eu vou botar no mudo aqui, quanto da Vivi lá, tá? Mas o áudio não é muito importante aqui. Você apagou mais 3 vezes, mais 2 vezes, você postou 3 vezes. Entendeu? É tipo um telefone sem fio, né, nessa parada. O nome
O nome da dinâmica é um telefone sem fio mesmo, né? E telefone sem fio, daí pode ser usado como atividade quebra-gelo, né? Em recreação, eu utilizo isso daí. Vou só fechar esse vídeo aqui. Pronto. E aí, ele é mais ou menos a comunicação na internet, gente. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra, repassa diferente. Aquele vídeo ali não acabou, não. Ele parou, mas ele tem até o final. E no final, o primeiro cara faz um de frente para o outro movimento. Qual o movimento que chegou no final, ou seja, a mensagem, e qual é a mensagem original. Então, cara, é muito louco. Isso é a comunicação na internet. Por quê? Eu sou responsável pelo que eu falo e pela forma que você entende. Se você entendeu diferente do que eu quero falar, eu tenho meio que a obrigação de, olha, não é bem assim, entenda. Eu tenho que isso aqui, ó. Eu vou falar isso aqui. Mas cada pessoa que vai receber é um indivíduo diferente. E ela tem necessidades diferentes. Então, quanto mais você simplifica, melhor, para que você não cause esse ruído. Então, por exemplo, vocês têm diferentes necessidades aqui, né? Vocês têm aí afinidade, vamos botar afinidade, que eu chamo de perfil comportamental. Os perfis são diferentes, necessidades diferentes, objetivos diferentes. Pode ser que um de vocês aí me odeie. E aí? Não gosta da minha aula. E aí? Será que eu estou preocupado aqui, né? Eu não posso estar preocupado aqui em agradar todo mundo, porque senão eu vou criar uma confusão maluca. Isso porque aqui a gente tem 9, imagina uma turma que tem 50. Mas eu tenho que estar preocupado com de que forma vocês vão entender a minha mensagem. E eu não posso dar margem para vocês entenderem diferente. Vocês podem até interpretar, mas vocês precisam entender o que eu quero dizer. Então, a minha habilidade como líder nesse momento aqui, e comunicador, a minha mensagem ela tem que estar muito direta, muito simplificada. Porque senão isso vai dar uma complicação enorme. E aí vai virar um telefone sem fio. Você imagina um líder que fala numa reunião uma coisa, depois de um mês é o telefone sem fio. As pessoas estão achando que aquela orientação dele, um mês depois, foi completamente diferente do que ela foi. Por quê? Porque ele falou uma vez, e eles ouviram e ele não reforçou aquilo. Aquilo foi mudando no final. Eu falei assim, não, mas você mandou a gente atender o cliente de cabeça para baixo. Eu falei, não, o que eu falei lá no início, um mês atrás, atenda o cliente, nem que seja você de cabeça para baixo. Ó, já mudou. Não é para você ficar de cabeça para baixo e atender. Porque, com o passar do tempo, a comunicação ela vai mudando. Eu não sei se vocês já viveram isso, tá? Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação desse tipo. Mas agora eu quero fazer uma dinâmica com vocês. E eu quero aproveitar que o Teams está liberando essa ferramenta, eu quero ver se ela vai funcionar com a turma de vocês. Eu vou dividir vocês em trios. Como? Eu vou apertar um botão aqui, vocês vão cair numa sala, você e mais 2 pessoas. Aleatório, não vai ser pessoa necessariamente do seu grupo. Pessoas aleatórias. Nesse momento, vocês vão fazer uma dinâmica lá dentro dessa sala, durante 15 minutos no máximo, 5 minutos para cada um aí, tá? Vocês vão ver que vai ter um reloginho contando o tempo lá, tá? 15 minutos. Cada um vai contar uma história onde a sua comunicação foi muito eficiente, deu muito certo alguma coisa, e contar uma história contrária, quando a sua comunicação ela foi pessimamente eficiente, foi muito, muito ineficiente, e aconteceu um problema baseado só na comunicação. Beleza? Aceitam o desafio aí? Bora? Então, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou criar 3 salas com 3 pessoas. Vocês vão sair daqui, automaticamente vão ser direcionados para essa sala, tá? E vai começar a rodar um relógio. Quando acabar 15 minutos, tem lá um botão de sair e voltar para a aula principal. Você clica em voltar para a aula principal. Se esse botão não estiver aparecendo para você, com 15 minutos eu vou derrubar essas salinhas e, na teoria, você vem automaticamente para essa sala. Se não vier, só logar de novo aqui, que aí você cai direto nessa aula aqui.
Beleza? Então vamos lá, vou dividir vocês em 3 salas com divisões de pessoas automáticas. Tá? Cirurgia vascular. Então, compartilhe e o marque uma amiga ou alguma coisa, são conteúdos de atração, ou seja, para você espalhar a novidade. Então, vamos dizer, você fez o remix com, né, falando assim, deixa eu te contar um problema. Assim, marca aquela amiga que ainda acha que você tratava isso. Estou criando as salinhas aqui, tá, gente? É que demora um pouquinho na ferramenta. Aí eu vou lá e marcar, Gabriela, minha filha, tá dando mole. Ou seja, eu estou compartilhando esse conteúdo, estou fazendo mais pessoas verem esse conteúdo. E aí, esses conteúdos de atração, a gente geralmente trabalha esses dois pontos, compartilhe e o marque. O meio de funil já é um conteúdo de relacionamento. Ou seja, já é quem te segue, já é quem viu aquele conteúdo e falou assim, interessante saber disso aqui, cara, ela parece ser muito boa, mas ela tem um senso de humor. Eu gosto de pessoas assim. Ele vai continuar aí na parede. Então, o que ela vai fazer? Ela vai, esse conteúdo de meio de funil, que é um conteúdo de relacionamento. As salas estão sendo abertas aqui, vocês automaticamente vão começar a ser jogados lá, tá? Sei lá, sobre vinho ser bom para a saúde vascular. Salve esse post aqui para ler depois. Ou seja, você está gerando uma... A pessoa só comenta se você for relevante para ela. Eu não comento posts de gente que eu acho boring ou que eu não conheço. Né? Eu sou maluca. Então, assim, eu geralmente comento posts de alguém que tenha relevância na minha vida. Então, quando você marca lá, você já fez a check-up anual? Comenta para mim, sim ou não. Então, algumas pessoas fazem isso. Então, assim, se você curte, bota carinha, se você comenta, se você odeia, você bota foguinho, sei lá. Isso é uma forma de você gerar conteúdo, gerar comentários. Mas comentários e salvamentos são métricas que a gente consegue trazer para o relacionamento. E aí, como é que a gente traz o relacionamento? É quando a gente considera a solução. Então, ali, esse meio de funil é quando a gente Felipe, Felipe.
Opa, já tá de volta? Boa, a galera tá voltando aí já. Show. Vou esperar a galerinha voltar. Eu fiquei de fora dessa brincadeira aí. Eu fiquei esperando. Ué, você não entrou na sala não, Pedro? Não, na grupões nenhuma. Caraca. Eu te chamei pra caramba aqui. Onde? Aqui mesmo, na conversa. Você chegou a falar? Abriu o Cheguei. microfone? Ué, não veio teu áudio não. Aí eu perguntei aí. Aí eu fiquei aguardando o retorno. Tu foi excluído, cara, mas foi excluído pela plataforma. Fiquei de fora pela plataforma. Sofri bullying. Sofreu bullying da plataforma. Não foi comigo não, hein? Tranquilo. Vamos lá, galera. Vou derrubar todo mundo aqui para ver se a galera volta. Fechei todas as salas. É desesperador. É desesperador. É uma ciência ainda. Não, puxei de volta aqui o Marcos e o Marcelo. Deviam estar namorando lá. Você gravou um story. Não, você gravou aquele story do home office, por exemplo. Cara, é um story super fácil de patrocinar. Show, todo mundo voltando. Aí. Só falta uma. Professor, aqui tipo sem áudio, então fica um pouco difícil a comunicação. Aí a gente trocou mensagem. Contou a história dele, contei a minha. Beleza. Isso que eu vou perguntar agora, galera. Quem quer compartilhar como é que foi a experiência?
Eu vou fechar meu áudio e deixo vocês falando um pouquinho de como é que... Não o que aconteceu, como foi a experiência. Para mim foi um pouco difícil porque ele estava sem áudio, né? Aí foi um pouco complicado entender, mas ele escreveu de boa. Só não deu pra gente trocar risadas, né? Na sala só tinha vocês dois? Isso, achei uma então foi a sala que o Pedro foi excluído. Era para ele entrar lá, ele não conseguiu. A plataforma botou ele para fora. E aí, o restante da galera aí, como é que foi? A gente achou dificuldade para lembrar de situações, assim. Exatamente. É engraçado como que na hora parece, nossa, que falta de comunicação, só que depois para lembrar é difícil. Eu tenho memória ruim já. Aí não ajuda bastante. Mas deu certo, cada um contou a sua, foi legal. Nossa, você entendeu. Deu para dar umas risadas também. Show. Alguém teve muita dificuldade em falar? Lembrar tudo bem, mas em falar? Não, Felipe, a gente teve dificuldade também para lembrar. Para falar, todo mundo contou, aí todo mundo ficou lembrando da história. Falou também que foi legal, mas para lembrar realmente acontece todo dia, diariamente. A gente não conseguia lembrar. Acho que nessa parte de falar, acho que seria mais difícil se fosse numa turma de primeiro núcleo, que ninguém se conhece. No oitavo, por mais que eu estou entrando de gaiato na turma, sou novato não. Eu já tenho uma comunicação melhor, mas se fosse no núcleo 1, por exemplo, seria meio difícil. Perfeito. Essa dinâmica com a turma de vocês que é pequena, ela é tranquila de fazer, mas com turmas grandes, hoje de manhã, por exemplo, a galera ficou assim, pô, professor, eu não conheço a pessoa, aí, pô, não quis falar, fiquei meio insegura e tal. Beleza. E na internet? Imagina você pegar um vídeo, pegar o telefone e falar para uma galera, talvez até que você conheça, assim, mas às vezes é uma galera que você nunca viu, né? Fazer um vídeo patrocinado, não só um vídeo para a tua rede, um vídeo que você vai impulsionar ele para, sei lá, trazer alunos. Será que as pessoas que vão ouvir a tua história, a tua comunicação, elas vão entender o que você quer dizer? Elas vão saber o que você quer falar? Então é bem engraçado pensar nisso, porque a comunicação ela precisa ser o mais direcionada possível. Eu vou botar um link aqui para vocês assistirem um vídeo, tá? É um tutorial de como beber água. Por incrível que pareça. Clica no vídeo, assiste, e aí a gente volta aqui para falar desse vídeo também. Tem a ver com comunicação. Deixa eu pegar aqui o link dele. É bem engraçado. Mas é um tutorial de como beber água. Vocês vão entender o motivo. Só abrir aqui o link. No final do dia eu te mando o boleto. Aí a gente já pode patrocinar esse post, esse story do home office. E aí também a gente pode escolher 2 posts para trás para a gente requentar. Vocês escutam o áudio do vídeo? O dos hábitos é muito legal. Ou não? Bastante engajamento. Eu dou play aqui, vocês não estão ouvindo o áudio do vídeo não, né? Agora, por exemplo, tem uma musiquinha tocando. Não, eu aqui não. Então vou mandar o vídeo aqui para vocês. Ó, tá no chat aqui o link. E aí, clica aí, assiste e aí a gente volta em 7 minutos. Às 3h40 a gente volta. Vai lá. Chame a atenção do sentido do bolo. E a galera às vezes vem nesse ponto. Esse aqui, ó, esse também dá para ver da trombose no home office. Também é legal de patrocinar. Dá para patrocinar o post e dá para patrocinar o story, entendeu? Ele que vai sabatinando a pessoa. Esse aqui, aqui a gente não consegue patrocinar Reels, mas eu posso pegar esse post aqui e cortar a parte de cima.
Tá dia 1º de abril, dia da mentira. A gente pode cortar esse dia 1º de abril. Não, mas acho que dá pra baixar. Agora eu não lembro. Gabi, dá pra baixar livro? Não sei. Acho que dá. Dá, né? E aí a gente... Quer dizer, eu acabei de baixar agora, na hora de fazer um repost, ele baixou para mim. Não necessariamente. Agora a gente pode baixar isso e patrocinar. Entendeu? Patrocina isso. Isso. Aí a gente baixa ele, porque dá para usar isso aqui, por exemplo, como um patrocinado. Foi mal, achei que eu tivesse fechado, foi mal.
Tinha que ser português mesmo. Caraca, na moral, professor, esse negócio aí. Eu bebi a água errada. Mas é isso, gente. Isso, obviamente, que é uma comédia, uma charge, um vídeo, um sketch de comédia. Um sketch de comédia, mas assim, é para dar um exemplo de como é na internet, como seria a nossa comunicação na internet. Quanto mais você confunde a pessoa, menos eficiente é você, tá? Então, você precisa entender, acho que é uma brincadeira, né? Você precisa entender que o óbvio precisa ser dito, mas ele precisa ser dito bem feito, porque senão ele não é óbvio, ele vai complicar as pessoas. Então, de novo, a habilidade de comunicação do gestor, do líder, ela é fundamental. Você não desenvolve isso, ferrou. E aí uma coisa que eu queria indicar para vocês, né? Que vocês comecem a perceber também, ou investir, em análise de linguagem. Por exemplo, análise de linguagem corporal. Tem vários livros que falam sobre isso. Por exemplo, O Corpo Fala. O Corpo Fala é um livro que é muito bacana, que fala exatamente isso. Como o corpo ele pode falar, e ele fala às vezes melhor do que a voz, né? A voz pode mentir, mas o corpo não. E como isso é importante para quem trabalha com o público, para quem trabalha com pessoas, principalmente o professor. E quem tiver interesse também, tem um canal na internet chamado Metaforando, no YouTube. Um canal do YouTube chamado Metaforando. Ele é do Vitor. Ele fala sobre exatamente isso, linguagem corporal e linguagem, microexpressão facial, né? Linguagem facial. Bem sutis, para detectar mentira, por exemplo. Mas é muito legal. Eu estou fazendo o curso de linguagem corporal de novo, para poder pegar essas nuances, assim, né? Então, olha como é que é difícil hoje também a comunicação para o líder. Ninguém aqui abre câmera. Eu entendo o motivo, mas como é que é o meu termômetro? Né? No presencial, vocês veriam uma aula diferente. Eu faço questão de abrir a câmera para vocês poderem ter ideia das minhas expressões, do meu nível de energia. Eu me aproximo da câmera, eu me mexo aqui na cadeira, eu levanto e por aí vai. Mas olha a dificuldade daqui. Eu não consigo enxergar vocês. Eu não sei como é que é o termômetro, se a aula está boa, se não está, se vocês estão batendo cabeça, se não estão. A minha comunicação ela fica basicamente uma via só. A volta vem quando vocês falam e quando vocês escrevem, beleza. Mas não é igual ao presencial. Isso é o ônus, né? O problema do digital. O digital, ela aumentou a possibilidade de eu me comunicar, mas a comunicação não é tão clara como normalmente, tá? Não é tão clara como no presencial. Óbvio que se aqui todo mundo tivesse com câmera aberta, seria diferente, com áudio aberto e tal. Mas a gente precisa de um controle. Não está falando, fecha o áudio. Mas, enfim, é diferente da dinâmica de sala de aula. Então, isso é mais um desafio para mim, enquanto líder, enquanto gestor dessa turma, conduzir a comunicação para que ela seja, no mínimo satisfatória para todo mundo. O ideal é que ela seja eficiente para todo mundo. Tá? Tranquilo até então para todo mundo? Como é que está até agora aí? Tranquilo. Então, minha esposa deve ter feito pós-graduação nessa parada de linguagem corporal aí. Ela falou que eu não sei mentir. Rapaz, mulher é muito mais evoluído que o homem. Se elas soubessem quanto elas são evoluídas, elas são, elas matam todas as paradas aí. Curso de inteligência emocional, a mulher dá show. A mulher consegue manipular a inteligência emocional dela e do outro. Daqui a pouco as meninas vão me bater aqui, ó. Mas é isso. Mas, por exemplo, eu e a Vivi, a gente já se comunica, a gente passa muito tempo junto, a gente trabalha junto e tal. A gente estuda isso. A gente se comunica propositalmente por reações, assim, por linguagem corporal. A gente, sutilezas na comunicação
a gente usa. Por exemplo, aqui dentro do escritório, hoje a equipe não vem para cá porque eu uso aqui para dar aula e ela usa para fazer reunião. Então a equipe toda fica remota hoje. Mas quando a equipe está aqui, tem coisa que a gente não pode falar na frente da equipe, né? A sala de reunião às vezes está ocupada, que eu não tenho no meu escritório, eu tenho que pegar do prédio. A gente se comunica por pequenos detalhes de comunicação, né? Postural, corporal, não necessariamente comunicação verbal. Outra coisa legal, à medida que você se torna um líder, está na imagem aí, você encontra recursos em si mesmo que nem sabia que tinha. Isso é importante. Às vezes você acha que não tem talento para alguma coisa, acha que não tem dom, acha que não tem condição de resolver alguma coisa, né, de liderar alguma coisa, porque te falta algo que na verdade não falta. Você simplesmente não trabalhou aquilo, tá? Então fica atento nisso. E o contrário é verdadeiro. Por exemplo, eu hoje vivo no modelo de atenção. Por exemplo, temos 9 pessoas aqui. Se os 9 me derem o mesmo feedback, e principalmente de forma isolada, não em grupo, porque em grupo existe o tal do efeito manada. Mas se vocês me derem um feedback isolados, muito parecidos ou iguais, é improvável que eu seja um gênio incompreendido. É improvável. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Feedback. O que é um feedback? Eu vou alimentar você com uma informação para que você melhore. Feedback é diferente de crítica, tá? Feedback tem técnica para dar. Mas se vocês me derem feedbacks, todos, com uma coisa muito parecida, minha forma de pensar hoje tem alguma coisa errada com isso que eles estão me dando feedback. É improvável que eu pense assim, ninguém entendeu nada, só eu que estou certo. Pode acontecer, pode, tá? Mas não é provável, estatisticamente falando, não é provável. Aquele típico exemplo, e aconteceu comigo aqui também. Por exemplo, quando eu comecei a dar aula de avaliação física aqui, há 11 anos atrás, eu era praticamente recém-formado, tinha 3, 4 anos de formado, e aí vim dar aula de uma matéria que eu tive na faculdade em 2 períodos, e era uma matéria que tinha quase que 100 horas de carga horária, até um pouquinho mais de 100 horas de carga horária. E eu tive que dar essa matéria na Celso, por exemplo, não era na Celso, era a nova grade curricular, em 20 horas. Beleza. A primeira forma de feedback que eu recebo da turma é o resultado da prova, da primeira prova. Mais a esmagadora maioria da turma, mais de 80%, não, mais de 70% da turma, quase 80% da turma, tiraram nota abaixo de 6. Aquilo me chamou a atenção. Eu comecei a analisar o que houve, eu li minha prova, mandei minha prova para outros professores. Não, filho, a prova está bem redigida. Analisei o que eu tinha dado de matéria, de conteúdo até o primeiro ciclo, até a primeira prova, tudo normal. Chamei a Ana já era coordenadora. Falei, Ana, vamos ver aqui. Olha, o que está acontecendo? Isso. Tá, filho, está tudo normal. Qual foi a grande parada? Eu analisei a carga, a grade curricular da turma. E no modelo que eu aprendi, o modelo que eu vivia, era os alunos, para chegar na matéria de avaliação física, eles obrigatoriamente não só tinham que ter frequentado a aula mas eles tinham que ter passado em anatomia 1 e 2, anatomia humana 1 e 2, tinha que ter feito fisiologia humana 1 e 2, tinha que ter feito biomecânica 1. Feito e passado. Então, assim, não necessariamente eles tinham que ter só executado. Ou seja, ele já batia na minha mão, né? Eu já batia na mão de um professor, por exemplo, com tudo isso no nível satisfatório de conhecimento. Então, o nível de cobrança era outro. Quando eu pego essa turma da Celso, né? Não só da Celso, da Estácio também peguei, e dei aula e tive esse resultado, primeira coisa, cara, eles não eram alunos que tinham que ter passado pela disciplina, ou seja, não tinha pré-requisito
da disciplina. Espera aí, gente, rapidão. Foi. Então, assim, as pessoas não tinham pré-requisito de ter passado em anatomia, passado em fisiologia. Então, a grande maioria da turma chegava para mim ali, eles não tinham feito essas matérias. Como é que eu vou falar de avaliar a postura de alguém que não sabe anatomia nem biomecânica? Ferrou. Ou seja, o que eu analisei ali? Quem estava errado? Eu, a grade curricular ou os alunos? Eu. Por quê? A minha didática não estava apropriada para aquele grupo de alunos que estava ali. Eu precisei reformular toda a minha didática e quantidade de conteúdo que eu estava entregando e nível de cobrança de cada conteúdo. Nível de aprofundamento. Eu tive que superficializar aquilo ali. Por quê? Eu não poderia lutar contra o sistema naquele momento, porque senão o feedback ia ser, cara, o professor é ruim. Sim, ele não conseguiu entender, a minha comunicação não estava conseguindo chegar naquelas pessoas. Por quê? Porque elas não tinham condição de entender aquele meu... Por exemplo, se eu tivesse que falar inglês com alguém e a pessoa tem um nível de inglês básico, não adianta eu falar um inglês super evoluído. Eu tenho que falar no inglês básico. Então, a responsabilidade pela comunicação era minha. Então, por exemplo, eu preciso ficar atento aos feedbacks, porque eu posso ter um problema que eu nem percebo. Eu posso ter uma condição que não vai me fazer um líder eficiente e essa condição eu nem percebo. Então, fiquem atentos. Se as pessoas estiverem falando com você, pessoas diferentes, te dando o mesmo tipo de feedback, dê um passinho para trás e analise assim. É possível que você seja uma pessoa incompreendida por várias pessoas, mas é improvável. A chance é de que você está fazendo alguma coisa que aquelas pessoas estão vendo correto e você não. Então, fica atento nisso. Isso é um papel do líder também. Entender que, cara, se está todo mundo falando alguma coisa de mim, deixa eu analisar isso aqui por um segundo prisma, tá bom? E não assim, ninguém entende o que eu falo, a pessoa é burra, a pessoa, caraca, se fez má vontade para entender. Não é isso, tá? Então, fiquemos atentos a isso. Beleza? Segundo ponto aqui, ó. O líder, ele tem que inspirar pessoas. Então, você vai ver que existem vários tipos de liderança. E o líder, ele tem por objetivo inspirar pessoas. Então, tem vários filmes, por exemplo, se você quiser ver, por exemplo, Coach Carter. É um filme legal, vou colocar aqui o nome aqui no chat. Cara, é inspiracional. E por aí, como esse, tem vários, tá? Sobre liderança. A própria série da Netflix, chamada The Last Dance, que é do Michael Jordan, fala muito sobre isso, sobre inspirar pessoas. Você vai ver que ele era um líder polêmico, não necessariamente um líder bonitinho, legalzinho, mas ele inspirava e puxava as pessoas com ele. Como líder, ele era extremamente eficiente. Não vou dizer que ele era fofinho, mas extremamente eficiente. Tá? E, por último, o líder precisa olhar para frente. Né? Ninguém merece trabalhar com aquelas pessoas que são vida, azar, céus, mas isso aqui... Cara, o líder, ele precisa... Beleza, ele precisa ter... Lembra que eu falei vivência e experiência, duas coisas diferentes? Ninguém ensina vivência para ninguém. Vivência você adquire ao longo da tua vida. Agora, você pode ou não adquirir experiência com a sua vivência. Então, assim, traga a experiência do que você viveu, mas não fica lamuriando aquilo. Principalmente se pessoas dependem de você. Se você, a sua função é orientar, educar pessoas. Então não fica, cara, foco no presente orientado para o futuro. Foca no presente, no que você pode fazer com o que você tem hoje, orientado para o futuro. Eu vejo muita gente aqui lamentando a pandemia. A pandemia é grave, é preocupante, perdi pessoas próximas, estou atento o tempo inteiro, fico ligado nos meus pais, mas eu não posso ficar o tempo inteiro, morreu não sei quem. Cara,
E aí? Como é que eu faço para que outras pessoas não morram? Como é que eu faço para que eu não me contamine e não contamine ninguém? Como é que eu faço para continuar produtivo economicamente falando, sem obrigatoriamente colocar pessoas em risco? Cara, foco no presente orientado para o futuro. Beleza. Quando o novo normal, né, voltar, que não volta mais como era, como é que vai ser? Então, eu estou pensando lá, mas eu estou ao mesmo tempo agindo aqui. A minha ação é no presente. Eu posso até estar orientado para o futuro, mas a minha ação é no presente. E não ficar olhando para trás, lamentando o passado. Isso não é um líder que ninguém quer seguir. Ninguém é inspirado por líderes que ficam lá olhando para o passado, o tempo todo resmungando, porque antigamente era melhor, antigamente era assim, na minha época era assim. Esquece isso. Evolui, foca no presente e evolui. E aí, pessoal, tranquilo até então? Tranquilo. Né? De novo, por que ser líder? As habilidades de um líder são as habilidades do profissional do futuro. O profissional do futuro, ele está basicamente no mercado de trabalho e não no mercado de emprego. E as habilidades do líder não necessariamente são habilidades técnicas que você aprende numa sala de aula. Você aprende sim inteligência emocional, você pode fazer um curso de inteligência emocional, mas fica atento. O que você vai trabalhar com educação física são pessoas. Então você precisa desenvolver habilidades de relacionamentos interpessoal, as habilidades de se autodesenvolver, se desenvolver enquanto ser humano, enquanto pessoa, e isso vai fazer com que você desenvolva o profissional de sucesso que você quer ser. Habilidades de comunicação são muito importantes e a habilidade de inspirar pessoas são muito, muito importantes. Se a gente olhar para o meio digital, que não tem como fugir, é uma tendência mercadológica de todas as áreas. Tá? Os influenciadores digitais são pessoas com a comunicação muito bem desenvolvida e com a capacidade de inspirar pessoas muito, muito bem desenvolvida também. Beleza? O que falta para a gente? Tá? Falta a gente entender que o modelo de comando e controle do líder mudou e hoje o líder ele é aspiracional e inspiracional. Então, essa charge ela fala muito disso. E aí, galera, para onde a gente está indo? Sei lá, a gente só está te seguindo. Então, às vezes, o cara que está liderando, a pessoa que está liderando, nem ela sabe para onde ela vai. Ela não subiu aquele primeiro degrau lá, entendeu sua identidade. Tá? Então, líder, se conheça, se desenvolva para você desenvolver pessoas. Esse é o modelo do profissional do futuro, do profissional eficiente. Esse cara aqui, ó, o Sr. Burns, aquele típico chefe manipulador, esse aí está perdendo espaço no mercado. Como líder e como profissional de mercado. Não só como, eu não quero ser gestor, eu não quero ser dono, eu não quero ser empreendedor. Tudo bem, mas você escolheu o professor. Fatalmente você tem que ser, no mínimo, seu auto-líder. No mínimo. E líder de outras pessoas, mesmo que de forma não formal, como sou o gestor. Mas o professor, ele é isso. E essa é a visão do presente aqui, ó. Visão com valores, com propósito. Líderes são necessários no mundo. Então, identifique quais são suas potencialidades como líder e desenvolva-as, e as desenvolva. E identifique quais são suas limitações para se tornar um líder. E comece a trabalhar isso também. E isolar isso, ou trabalhar isso para que isso vire uma força sua. Pessoal, aula que vem, vamos falar sobre gestão e fitness, específico para gestão e fitness, tá? No primeiro horário, depois vai vir o Felipe, tá? Na verdade, a gente vai falar, eu vou fazer a primeira hora dessa matéria aqui, e depois a gente vai fazer a apresentação, vai ver a apresentação do professor Felipe, que provavelmente já vai ter falado de manhã e eu vou ter conseguido gravar. Dúvidas até agora? Dúvidas até o momento? Tá tranquilo, por enquanto aqui. Para mim também tá tranquilo. Beleza, galera. Então, ó, hoje eu encerro por aqui. Tá? Professor. Encerro um pouco. Fala, Matheus.
O senhor sabe, por acaso, quando vai sair a nossa nota lá no portal? Tá fechado seu microfone. Tá fechado o áudio. Beleza, voltou. No início da aula eu falei um pouco da nota, né? Eu respondi o e-mail de vocês, por isso que era importante estar com cópia para todo mundo. Então tá todo mundo ciente dos ajustes dos trabalhos ali. A turma de vocês mandou bem, tinham detalhes pequenos para resolver. Tá? E aqui que é aquela nota que eu mandei no e-mail, é a minha nota do ciclo, tá? Essa nota do Felipe vai se juntar com a nota do Álvaro e com a nota da Roxana. É a Roxana ou Marcelo que dá aula para vocês? A Roxana. Então a nota do Felipe vai juntar com a nota do Álvaro e a nota da Roxana, vai virar uma média, e essa média ela vai para o sistema de vocês. Então, na planilha que nós professores a gente controla aqui, eu só vi a nota do Marcelo, do Álvaro e a minha. Acho que a Roxana deve estar lançando a nota de vocês aí. Quando ela lançar, vai gerar essa média, e aí eu vou lançar a média no sistema. Então, estou só esperando essa nota bater aqui. Tá bom? Entendi. Ela falou que ia viajar para um congresso. Ela está no congresso internacional, é isso. Pode ser isso. Tá? É bom. Tanto que ela não vai nem participar da live hoje com a gente aqui, nem está dando aula. Uhum. Mas assim que ela lançar, essa planilha gera uma média e eu jogo a média lá no sistema de vocês. Tá, valeu, obrigado, professor. Valeu. Mais dúvidas, pessoal? Beleza, então, galera. Vou encerrar aqui a gravação. E qualquer dúvida, eu estou por aqui, beleza? Valeu, professor. Abraço aí e até a próxima.